O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir, pode chamar um hino, amados. 384. O próximo hino, os irmãos da live, as irmãs da live, pode pedir, o irmão Bruno vai passar para a gente. Mas agora, 384. Glória a Jesus. Qual hino, Bruno? Cântico 365, irmãos. Foi pedido aqui pela live. 365. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses daqui estão livres, tá? Se precisar, as irmãs.
bastante comunhão. Glória a Jesus. Outro hino, irmãos, para nós orarmos ao Senhor. 207, Cântico 207. Pediria aos irmãos músicos que se atentassem a tocar só o que está no inário, sem floreado, só o que está no inário, por favor. Obedeçam, irmãos. 207. Glória a Jesus. Sua porta que ao céu disse Jesus, porta que leva a cidade. Por essa porta devemos
Glória a Jesus. Irmão, encarregado da orquestra. Tem muitos pedidos aqui de hinos e vamos cantar mais um hino para tentar atender a nossa irmandade da live? Pode ser, Bruno? 450, acho que é o nosso irmão de Volta Redonda. Vê aí depois, Nath. Acho que é o irmão de Volta Redonda que faz tempo que ele pede esse hino, eu vejo nos comentários depois. E a gente tem tanto prazer que a irmandade da live assista o culto, vamos deixar eles participar um pouquinho. Pode ser, irmã examinadora? 450. Até é bom deixar isso ajustado, André e irmã Dani, avisa os organistas também. Quando a gente chamar o hino, vocês dão um tempinho para o Bruno conseguir achar a letra lá. Então você faz a introdução rápida, logo a orquestra entra e não entra a letra para eles lá, porque ele leva um tempinho para achar lá nos arquivos e subir, como agora já está ok. Só pela cara de sossego dele já está ok. Porque quando ele faz cara de desesperado é que ele ainda não achou. 450, por favor. 450. Glória a Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Vamos, irmãos e irmãs, povo de Deus que também nos acompanha pela live, orar a Deus nesse momento. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também oraremos pelo nosso irmão Ene, um dos nossos anciãos dessa casa de oração, que está em viagem, com a sua família, deve retornar no dia de amanhã, que Deus também o possa guardar nas estradas, onde ele estiver. Também oraremos pelos nossos irmãos do ministério, que já estão em deslocamento do interior de São Paulo, alguns em Minas Gerais também, para a reunião ministerial, que será realizada nessa congregação no próximo sábado, a partir das 19 horas. Que do Senhor também possa guardar os seus servos. É a primeira reunião desse ano, de 2021, então certamente os irmãos têm vários assuntos para resolver. É uma reunião daqui de São Paulo, mas ela é simultânea com alguns outros estados, como Mato Grosso do Sul, também um estado da Bahia, alguns dos nossos irmãos também do estado do Ceará e outras regiões mais. Que o Senhor possa guardar todos os seus servos
e que nós os encontremos aqui, chegando aqui com bastante saúde e gozando da paz de Deus nos seus corações também. Irmandade da Live, é sempre a mesma recomendação, que continuem orando a Deus junto de nós, pedindo ao Senhor que aí na sua casa onde você está, como assim está o Senhor aqui conosco na congregação, o Senhor possa visitar os nossos corações na nossa casa. A gente costuma falar para a Irmandade que o fato de estar em casa e assistir o culto não pode deixar que nós não tenhamos reverência diante de Deus. Então, na hora da oração deve orar, na hora da palavra deve estar em comunhão, não adianta assistir o culto com televisão de um lado, com rádio do outro, não. Para fazer uma coisa direitinho para Deus, arruma um tempo para o teu Deus. Às vezes não pode vir em casa, na congregação, está impossibilitado, mas Deus preparou o culto na sua casa, então você fica em comunhão aí para Deus visitar a tua alma. Glória a Deus, irmãos, e até já de antemão, tem muita Irmandade que tem perguntado se por ocasião da supressão dos cultos da CCB, os nossos cultos serão suprimidos. Então não, nós tínhamos até hoje... Quantos cultos por semana nós temos? Segunda, terça, quarta, 10 por semana? Então nós teremos a partir de agora 14 cultos por semana. Nós teremos 56 cultos online por mês. A nossa intenção é que tão logo Deus prepare, nós tenhamos culto online às 7 da manhã, às 14 horas e às 20 horas todos os dias, no nome do Senhor Jesus, para alcançar almas. Então não, irmãos, o culto não vai parar não. Já aumentou. Amanhã às 14 horas já tem live para a nossa Irmandade da região de Sorocaba, transmitida aqui do Alphaville. No sábado à tarde tem live às 14 horas para a região leste de São Paulo. O irmão Jean vai atender aqui do Alphaville também. E assim, onde mais Deus preparar. Falta nós pegar a Monção Pai para o pé para fechar segunda e sexta, para transmitir para Guarulhos e o começo do interior de São Paulo. Aproveitar que o irmão Aldo está aqui visitando nós, faz oração para nós, irmão Aldo, querido. Tá, cadê o microfone? Esse aqui, né? Então nós vamos pedir também que do céu Deus nos mande a sua palavra. Nosso irmão Aldo é diácono da Igreja Central de Itapevi, aqui nossa vizinha. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Senhor, nosso Aleluia, querido Jesus. Deus e bondoso Pai que estás nos céus, agora com os joelhos dobrados, Senhor, em comunhão toda a Irmandade, Senhor, no mesmo propósito de erguer para Ti, Senhor, o nosso clamor, Senhor, Sim, a nossa Deus, adoração, Senhor, de apresentar-se diante de Ti, Senhor, como oferta a Ti, imaculada, Senhor, aleluia. Além de não sermos dignos, Senhor, aleluia, de não sermos merecedores, nós sabemos, mas também nós conhecemos o Deus da misericórdia, e já te pedimos, Senhor, visita a nossa alma neste culto, Senhor. Sim, ó Deus. Pois aqui entramos para sentir a Tua presença, Senhor. Aqui entramos para ter um pouco mais de Ti dentro de nós, Senhor. Sim, Senhor Aleluia, Jesus. entramos, Senhor, para ter uma comunhão gostosa contigo, um relacionamento sincero, um relacionamento, Senhor, aleluia, que possa elevar a nossa alma até o céu. Ainda, Senhor, que as circunstâncias digam não, Senhor, que as transgressões, as corrupções e tantas outras coisas neste mundo, até mesmo a violência, Senhor, até mesmo, Senhor, aleluia, o distanciamento, Senhor, das pessoas mais queridas. Quantos, ó Pai, aleluia, neste momento estão distantes, Senhor, por estar, Senhor, em cidades diferentes, até mesmo países, Senhor, não sabemos ao certo até onde alcança, mas Tu sabes, Senhor. Mas nós temos certeza de uma coisa, que ou presencial, ou pela live, como deste na boca do Teu servo, se fizermos com reverência, alcançaremos o reino da Tua glória. Então nos coloque em reverência agora, Senhor, aquele que não sentiu
sentiu a tua presença ainda, que Glória a esta oração Jesus. possa alcançar, que Aleluia. possamos sentir o mover do teu Espírito Santo, passando por esses bancos, afugentando a maldade, afugentando o medo, afugentando a depressão, Glória a afugentando Jesus. todos os nossos males e colocando nós em liberdade na tua presença. Senhor, os Sim, pedidos ó de Deus. orações foram feitos, Senhor, porque o teu povo crê no teu poder, crê na tua provisão, crê que tu és um Deus, aleluia, que tem o prazer de abençoar, que tem o prazer de operar na vida dos teus filhinhos na terra, Senhor. Quantos enfermos, Senhor, quantos com dor na alma, com dor na carne, Senhor, quantos estão esperando algo em tuas mãos já faz tempo, Senhor, como está escrito no Salmo, nós te pedimos, apressa-te, Senhor, apressa-te no pedido, Senhor, daquele que já está desfalecendo, daquele que já está perdendo a sua fé, daquele que está querendo abandonar tudo, Senhor, aleluia, que esta oração alcance almas, Senhor, que esta oração resgate os teus filhos, Senhor. Ó Deus, também queremos te pedir, Senhor, abençoa, Senhor, cada vez mais, Senhor, aleluia, o teu reino, Senhor, aleluia, nestes movimentos que estamos fazendo, Senhor, que possa ter, Senhor, aleluia, a seriedade, Senhor, que possamos ter compromisso e que possamos ter a boa vontade também de estar aqui. Senhor, também nós queremos te pedir, envia do céu a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Fala com a nossa alma, fala com a nossa necessidade, Senhor. Nos guia no teu caminho, Senhor. Ó Senhor, aleluia. Afugenta, Senhor, aleluia. Tudo, aleluia, através da tua palavra e nos põe cada vez mais ao teu lado. Assim abençoa no decorrer deste culto, que tudo venha a ser movido e guiado pelo teu Espírito Santo. Todas essas bênçãos nós te apresentamos no nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Santo Senhor. Deus, aleluia. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. aleluia. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar outro hino, irmãos. Qual que é? 272. 272. 272, queridos irmãos. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor Jesus. Força, igreja, canta! Dia feliz, foi quando Cristo me salvou, com seu sangue me lavou, e a meus pecados
Glória a Jesus. Sempre fiel e em retidão, e lá no céu receberei, oh meu Senhor, a salvação. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós temos agora alguns instantes para os testemunhos. Os irmãos e as irmãs que tiverem obras alcançadas das mãos de Deus, deverão vir à frente, os irmãos e as irmãs, e testificar a toda a igreja o que Deus tem feito entre nós. O testemunho, além de exaltar o nosso Deus, que é quem deve ser exaltado mesmo, também acrescenta a fé no coração da igreja, porque quando nós vemos o que Deus faz na vida do nosso irmão, e nós sabemos que o Senhor ama a todos sem distinção, então nós cremos. Se Tu fizesse, Senhor, na vida do meu irmão, eu creio por fé que Tu vai fazer na minha vida também. Então o testemunho, além de engrandecer a Deus, tem também o intuito de acrescer a fé da igreja. Pedimos aos irmãos que usem esse momento com prudência, deixando esse momento só para engrandecer o Senhor. Não engrandecer a igreja, não engrandecer o pregador, mas engrandecer o nosso Deus, que é digno e deve ser louvado. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Bem pertinho ali, por favor, filha. Deus seja louvado. Amém. Gostaria de engrandecer o nome do Senhor essa noite, porque nesse final de semana, o sogro do meu irmão estava trabalhando, ele trabalha entregando cestas básicas, e no sábado ele estava em Ferraz de Vasconcelos, quando assaltaram ele, levaram tudo dele, o carro, todas as cestas, os 2 celulares estavam dentro do carro. A carteira, a Irmandade foi muito difícil, porque ele ficou muito assustado, porque os assaltantes ameaçaram a vida da minha cunhada, ameaçaram falando que iriam atrás se ele corresse atrás do carro de volta com o rastreador. Eu quero agradecer a Deus porque o Senhor foi na vida dele e poupou a vida dele. E quando foi no domingo, o Senhor exaltou a vida dele, entregando de volta o carro para ele, Irmandade. Glória a Deus. Não tinha mais as cestas básicas, mas graças a Deus o carro estava inteiro e não aconteceu nada com ele. Esse é um motivo de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Bem pertinho, Denise, por favor. Deus seja louvado. Vou Amém. tirar a máscara aqui porque eu não consigo vontade. falar muito com ela. Eu quero agradecer a Deus porque o ano passado, no meio daquela pandemia, que aliás nós estamos ainda, né? Mas eu e meu esposo, nós contraímos uma dívida muito grande e conforme os meses foram passando, com a multa, os juros, os encargos monetários, isso foi dobrando, esse valor foi só aumentando cada mês. E a gente foi se preocupando muito, dívida sempre tira nossa paz, tira nosso sono, traz alguns conflitos para dentro da nossa casa. E eu sempre orando a Deus para que Ele nos desse alguma estratégia, algum meio para a gente quitar aquela pendência. E quando foi no mês de novembro, em contato com o nosso credor, foi levantada uma oferta de que aquele valor poderia ser quitado em 3 parcelas. E aquela multa e os juros seriam isentados. Mas, mesmo em 3 parcelas, seria um valor que a gente não conseguia arcar. Era muito alto e meu esposo falou assim para mim, e agora, o que a gente faz? Eu falei assim, se a gente não aceitar, a dívida vai aumentar. Se a gente aceitar, a gente corre o risco de não conseguir pagar. Ele falou, olha, vamos aceitar e vamos ver o que Deus vai fazer. E o meu esposo não serve a Deus ainda. Amém. Ainda. Aí foi chegando o dia de pagar a primeira parcela e eu muito preocupada.
Mas chegou a primeira parcela, a gente pagou. A segunda parcela a gente pagou e a terceira a gente quitou agora dia 10 de janeiro. E, irmãos, eu quero agradecer, porque às vezes a gente pede um milagre, a gente pede que algo extraordinário aconteça na nossa vida, e isso me fez refletir que o extraordinário, o milagre de Deus é o nosso dia a dia, porque às vezes não caiu um dinheiro no céu, Deus não colocou um dinheiro lá na minha conta, porque isso pode acontecer, ou outras coisas assim tão maravilhosas que Deus faz, mas Ele nos deu capacidade para trabalhar, nos deu saúde em meio a essa situação tão difícil, nos deu oportunidades de trabalho, nos deu sabedoria para administrar aquilo que nós recebemos. Às vezes a gente pede tanto para Deus as coisas e Deus já nos dá. Ele dá nosso emprego, Ele dá nossa saúde, Ele dá nosso trabalho, Ele dá as possibilidades, e às vezes a gente não consegue enxergar isso, fica pedindo milagre, e quando na verdade o milagre é o nosso dia a dia com Deus, é entregar nas mãos dEle aquilo que nos aflige, é pedir que nos dê sabedoria, discernimento, encaminhe as nossas decisões, porque Ele cuida de tudo, viu, irmãos? Amém. Nós não tínhamos condições, mas Deus abriu todas as portas e as possibilidades para que nós pudéssemos quitar essa dívida. E em pleno domingo, esse mês, que foi dia 10, e nós tínhamos que pagar, não podia pagar nem um dia depois, ainda mais com essa possibilidade do Pix, que a gente faz em qualquer dia e horário da semana, e no dia 10 o valor ainda não estava completo, mas um cliente do meu esposo, sem a gente pedir, falou: eu lembrei que eu tenho que te pagar, está aqui o valor, depositei agora na sua conta. E era exatamente o valor que faltava. Irmão, se isso não é milagre, eu não sei o que é mais. E eu quero agradecer a Deus por isso, engrandecer o nome do Senhor, dizer que eu sou muito grata e que Deus seja realmente sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então que fique bem claro que Deus não some com a dívida, Ele dá condição para você pagar. Cuidado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus também nessa noite, por quanto, desde a minha meninice, mocidade, venho servindo a Deus. Minha adolescência foi um pouco difícil, mas no tempo certo Deus preparou uma esposa. Mas eu fui posso dizer, muito valente ali, porque casei desempregado e ali vivia sempre de vendas, de bicos, alguma coisa que aparecia. Mas não aguentando mais aquela situação, fui e busquei a Deus, clamei a Deus, congregava muito, estava sempre junto dos irmãos. E teve um dia que o meu primo falou assim: olha, tem uns irmãos de fora aí que está aqui conosco, está lá na casa do irmão fulano, vamos lá? Senti de ir, falei, vamos sim. Ali chegamos, estava acontecendo uma oração ali, aquele moço apontou para mim e falou: olha, eu sou de outra cidade, não te conheço, mas Deus manda te dizer, o que você espera, Deus vai preparar ainda esse mês. Glória a Deus. Você pediu, você confiou, já é teu, já está na tua mão. Glória a Deus. Ali eu fiquei tão contente que eu voltei para casa e ali eu peguei o meu instrumento e comecei a tocar o hino 107, glória a Deus, que fala da fé. Ali a minha prima entrou e falou: nossa, você está contente? O que está acontecendo? Eu falei: Deus vai me preparar um emprego ainda esse mês. Glória a Deus. Falei com toda a fé. E ali foi se passando os dias. Encontrei com um colega na rua e ele falou assim: como é que está a sua situação? Eu falei: eu continuo na mesma, estou vendendo aí, estou tentando, mas está muito difícil, parece que as portas fecharam. Ele falou: e se eu te disser que eu estou como um promotor aí de indicação, de vaga, você gostaria? Eu falei: opa, vamos lá. E ali ele me indicou ali, para resumir bastante, Deus abençoou de uma forma muito grande, glória a Deus. Fui lá, fiz a entrevista, a moça ela não gostou muito ali da minha entrevista. Ali nós entramos um debate dentro daquela sala. Eu falei: o que eu tenho de errado? Ali eu questionei aquela moça, falei: olha, eu nunca consegui um emprego
porque ali ela explicou, mas ali ela falou, gostei da sua atitude, glória a Deus, aleluia, pela sua atitude você está contratado. A minha cota acabou, você é um a mais, glória a Deus, mas a gente dá um jeito aí de te encaixar. Ali eu fui contratado e trabalhei naquela empresa por 7 anos e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Também, para a prova de que Deus cuida de nós, como a irmã testificou, nos detalhes, ali eu não tinha percebido que a minha casa estava desabastecida, não tinha mais nada, porque isso é mais a mulher mesmo, não tem jeito. Eu nunca me atentei de ficar olhando mantimento, armários. E ali, sem saber, tinha acabado tudo. E fazendo o trajeto que eu fazia para o meu serviço, na volta, eu encontrei com um irmãozinho na rua, e ele falou assim, olha, você é crente, né? Eu falei, sim. Você toca violino? Eu falei, toco. Ele falou, então vamos passar na minha casa para você afinar o meu violino. Eu falei, irmão, está muito tarde, eu estou vendo o serviço. Ali ele me convenceu e fui. Chegando ali, ficamos ali um pouco, dei uma mexida no instrumento dele, arrumei e falei para ele, chegou a hora de ir embora. Aí ele falou assim, não, irmão, mas antes vamos buscar a face de Deus em oração e tal. Ali buscamos a face de Deus em oração, uma comoção muito grande, a esposa dele chorava, de cair lágrima e tal, e eu não entendia, eu estava achando até que tinha algum problema ali, porque a gente estava na cozinha, e naquela cozinha tinha umas 3 malas lotadas. E eu pensando, Senhor, o que está acontecendo? Será que esse casal está querendo separar? Um monte de mala, a irmã chorando. Eu só sei que ele olhava para ela, assim, balançava a cabeça, e assim, vice-versa, balançando a cabeça. Ele falou, irmão, você crê que Deus, ele provê na sua vida? Eu falei, creio, irmão, mas para mim está tudo bem, irmão. Até falei assim, para mim está tudo bem, eu arrumei um emprego agora, está tudo... Ele falou, não, irmão, Deus mostrou para mim que o irmão está com necessidade na casa do irmão. Está vendo essas malas aqui? É todo o mantimento, glória a Deus, que vocês precisam, que a sua família precisa, toda a sua necessidade está aqui. E outra, vou te ajudar a levar até a sua casa. Irmãos, já era noite, já dia de chuva, e ali a minha esposa, quando nós chegamos, ela estava com o véu, ajoelhada, chorando, glória a Deus. Quando nós entramos ali, ela falou, Deus ouviu a minha oração, glória a Deus. Eu não tinha mais nada para dar para os meninos, não tinha, glória a Deus, e Deus preparou tudo. Ali acompanhei um pouco aquele irmão e falou, olha, ainda Deus preparou essa quantia para você ir se arrumando aí no emprego, até você passar a experiência. Glória a Deus. Deus é bom, Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos, o Marquinho me passou aqui, o nosso diácono passou um recado, que nos assistiu pela live, nosso querido irmão, pastor Daniel, da Igreja Batista. É daqui de Barueri, de Alphaville? Pastor Daniel, cadê o pastor Daniel? Está aí? Querido, vem aqui trazer uma palavra para nós, uma saudação. Por favor, vem aqui. É uma alegria para nós receber o irmão. É só lá na outra que ele nos deixa aqui, nós temos prazer. Vem, pelo menos dá uma saudação para nós, por favor. Um homem com o nome de Daniel não pode ser covarde, você é um homem valente, tenho certeza. Vem, meu pastor, por favor. Vem, por favor. Uma alegria para nós. Uma alegria, uma saudação que seja. Só para a gente olhar a sua carinha assim de perto, o irmão já está liberado já. Vem, por favor. A Irmandade é amorosa, tem prazer de receber o irmão. Pode vir, eu sou feio, mas não mordo, não. Mais feio é o irmão Marquinhos, e passou o seu nome, o resto é tudo certo. Sobe aqui, pastor, por favor. Nosso irmão é pastor da Igreja Batista aqui de Barueri? Da Água Branca. Aqui, pastor, aqui, ó. O lugar do pastor é aqui. Vai dar pelo menos uma saudação para nós, não vai, irmão? Para nós ouvir e contar alguma coisa. Fica à vontade, pastor. Está na sua casa. Do seu jeito, não se preocupa com nada. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Para mim é uma surpresa, porque eu estava alguns meses orando. A nossa igreja na Água Branca é uma igreja muito grande. Então, o nosso conselho decidiu que os cultos não vão voltar por enquanto. Não dá para reunir 3.000 pessoas.
dentro de um culto. Então, nós ficamos meio sem casa, só assistindo pelas lives. Só que nós sentimos falta, né? Da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos. E eu estava ali passando no YouTube, de repente eu vi culto online da Congregação Cristã. Eu parei e falei, Congregação Cristã fazendo culto online? Isso é meio estranho. Eu fiquei curioso e fui assistir. E foi o culto de vocês aqui em Alphaville. Isso tem 2 meses, mais ou menos. E nesses 2 meses, eu estou congregando aqui. Porque todos os dias, ou no horário do culto, ou depois, o culto gravado, eu já corro lá para poder assistir, compartilhar com outros irmãos também. E o interessante é que, mesmo pela internet, a presença de Deus dentro de casa é muito forte. Eu acredito que para Deus não existe distância. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido para que não possa abençoar. E no começo eu estava meio acanhado, meio duvidoso, porque não é qualquer coisa que nós podemos ouvir hoje. Nem tudo que se chama Deus é de Deus. Mas com o tempo, o Espírito Santo vai nos dando discernimento. E você vai testificando, sabe, a palavra, os hinos que eu não conheço, o jeito da igreja, o jeito das pregações. Você vai conhecendo, né? O irmão Rodrigo, o irmão Wayne, você vai meio sendo amigo à distância, e orando, e dobrando o joelho junto na sala, e chorando junto, e sentindo a presença de Deus. Irmãos, nesses 2 meses, a impressão que eu tinha, muitas vezes, é que Deus tinha ultrapassado o limite da minha televisão e tinha entrado dentro da minha sala para falar diretamente comigo. E eram palavras tão objetivas, eram coisas que eu tinha acabado de pensar, que eu tinha acabado de pedir a Deus, e de repente a palavra vinha e enchia o coração, e eu falei, Deus, eu não sei por que eu preciso ir lá, congregar com esses irmãos, estar com eles. É claro que lá na nossa igreja nós temos um conselho, eu falei com o meu pastor, e eu disse para ele, olha, eu vou visitar uma congregação cristã. E ele me falou assim, você tem um pouco de loucura mesmo, você tem um pouco de doido, você tem um pouco de pentecostal. Eu falei, mas eu preciso saber se você me abençoa, porque eu quero ir. Ele falou, Daniel, Espírito de Deus testifica em você, vai, glorifica a Deus com os irmãos. Então eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, eu não esperava aqui essa oportunidade. E, como eu disse, é o Espírito de Deus que testifica todas as coisas. Algumas histórias, eu me lembro de uma palavra do irmão Rodrigo, ele contando de ir fazer uma missão ali para o lado de Minas, Pouso Alegre, para aquele lado. E eu falei, olha aí, minha terra. Eu sou de Pouso Alegre. Então, as coisas iam meio que se afinando, e o meu coração sentindo cada hora mais vontade de ir, e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Agradeço a Deus pelo que Deus está fazendo aqui.
porque uma coisa que acalmou meu coração foi o dia que o Senhor falou para mim assim: realmente é algo diferente que eu estou fazendo ali. Eu estou fazendo algo diferente, mas sou eu que estou fazendo. Então, que os irmãos sigam firmes nesse propósito, porque é Deus que está fazendo. Obrigado, irmão Rodrigo. Que Deus seja louvado. 30 dias de ação de graça depois da vacina. Nós fizemos um pouco, mas a gente teve a vacina, nós vamos fazer 30 pontos seguidos. Então, que nós fazemos, você vai falar para nós, olha o seu conselho lá. Sim. Para nós, sabe um dia que seria bom se desse? Próxima terça. Próxima terça. Aí depois do que a gente coloca as datas, agora se você puder confirmar agora, já confirma. Terça, 19h30, junto com essas 20. Irmãos, como a gente de bobo só tem a cara o jeito de andar, eu acabei de virar amigo do pastor Daniel, nós viramos amigo de infância agora aqui. Então, nós estamos fazendo 30 dias de culto consecutivos em ação de graças a Deus pela chegada da vacina e de pouquinho a cura também para a nossa nação. Então, na próxima terça, dia 26, às 20 horas, o pastor Daniel vai trazer a palavra para nós aqui. Tá bom? Aí, através da live, aqui também no culto, e nós vamos dar muita glória a Deus, que nós gostamos da palavra, nós gostamos das coisas de Deus. Então, já que vocês não vêm nos cultos extra comigo, vem pelo menos com ele, pelo amor de Deus. Tá bom? A Irmandade tem vindo bastante desde segunda-feira. Hoje é o terceiro culto, né? Falta só 27, logo acaba, se Deus quiser, e outros mais virão. Então, já está confirmado, próxima terça, dia 26, às 20 horas, santo culto aqui. Deus dará ao seu servo para trazer a palavra para nós. Nós vamos sair com o molho atado, cheio das coisas de Deus, se Deus quiser. Avisos, próximo domingo, às 8h30 da manhã, tem ensaio da orquestra. Vai transmitir, Brunão? Vai transmitir o ensaio também pela internet, às 8h30 da manhã. Para vocês que, músico, organista, tem curiosidade de ver as irmãs Regê, venham para ver a irmã Dana, a irmã Diná, Regê, as outras irmãs. Vai ser uma bênção, se Deus quiser, e todos nós vamos glorificar a Deus, tá bem? Ensaio geral de orquestra aqui, às 8h30 da manhã. No próximo sábado, também às 10 da manhã, culto das mulheres, como já é de costume para todos nós. Nesse próximo sábado, a nossa irmã Mônica, que vai atender o culto das mulheres aqui, pela live e também presencialmente aqui. Mesa do Amor, continuamos pedindo a colaboração da nossa Irmandade, trazendo alimentos não perecíveis, para a gente poder fazer atendimento da obra de Deus. Eu mostrei na live de ontem, vou mostrar acho que só mais essa vez, que a turma não aguenta ver mais. Vai mostrar por essa aqui? É o livrinho que a tia Kátia fez de atividades lúdicas para as crianças lá da aldeia indígena, não sei na onde que é? Vale do Ribeira. É longe, mas para lá da Vila Creta, em Carapicuíba. Onde vai ter, eles farão atendimentos lá, irmã Júlia, tá bom? Tem alguns irmãos já, aí ela fez um kitzinho aqui, de Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que é um quebra-cabeça, cada frase num palito de sorvete, e as crianças brincam de quebra-cabeça de montar a oração do Pai Nosso. Um negócio bem bacana. Ela compilou, fez as atividades, a gente mandou imprimir, fez 200 livrinhos, né, Marcate? E também vai ser usado para nossas crianças aqui do Alphaville. Alguns irmãos perguntaram quanto custa, e é evidente que para vocês já custou, vocês já pagaram com as suas ofertas, com a sua coleta. Todo o dinheiro que a igreja arrecada volta em benefício para a própria Irmandade, não pode ser de outra maneira, tá bom? Então, é evidente que não custa nada, isso vai ser uma forma de evangelizar as crianças lá naquela aldeia. São 120 famílias, das quais 84 são crianças. Dessas 120 famílias, tem 84 crianças. Então, tem muitos atendimentos da piedade, dessa parte assistencial, que deverá ser feita lá agora no mês de fevereiro. Uma nossa irmã da live, eu me esqueci o nome, se a irmã estiver assistindo a live, por favor, fala pra gente aí, Bruno me avisa, ela doou bonequinhas de pano para levar para as crianças, ela quer fazer para poder levar. Você vê que cada um vai fazendo um pouquinho e dá um montão, né, irmão Francisco? Irmãos diáconos estão aí, e com isso o nome de Deus será glorificado. Mais algum aviso, turma? Diáconos, tudo certo? Marquito, cadê a irmã Mara? Deve estar anotando pedir oração. Alguma coisa mais, turma? Irmão André? Mandani, esse domingo não tem aula de música, né? Por ocasião. Vou falar uma coisa para vocês. Os encarregados tem dia que vem aqui e vocês não vêm na aula de música, vocês tomam ativo, porque ninguém está aqui para perder tempo, hein? Tem aula, vocês chegam antes do horário,
afina os instrumentos, fica no jeitinho, dá valor. Porque tudo aqui, o irmão André mora longe, irmão. Ele mora lá em Jarinu. Ele falou para mim que acorda 5 e pouco da manhã, porque até arrumar a turma toda, a irmã Ana arrumar, pentear o cabelo, passar chapinha. Até eles chegar aqui, demora. Ela disse que não, que ela não gosta do liso do cedo, ela gosta de cachinho. E, por favor, vocês começam num tantão, depois acabam num pouquinho. A irmã Dani vem de Guarulhos, atravessa a Marginal Tietê do começo ao fim para estar aqui. Então valorizem, porque eles fazem por amor, e por amor a vocês também. Então, um pouquinho assim, só de gratidão, não faz mal para ninguém. Tá bem? Dados os avisos, tinha sido pedido um hino aqui, nós vamos cantar o hino 157. Alguém tinha pedido na live aqui, não lembro quem, mas vamos cantar. Pastor Daniel já pregou aqui, pastor da Adventista. Já pregou aqui, pastor da Assembleia. Que mais, Marquinho? Pastor da Presbiteriana. Coitado, de tudo que é. Agora o pastor da Batista também. Glória a Deus. 157. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pensa, irmão, pensa nessa herança maravilhosa que você vai receber. Canta com alegria. Que bela herança Deus me reserva. Jesus Cristo, meu Redentor, para alcançá-la, Deus me preserva. Por seu amor, Tá lindo, canta, igreja, tá lindo. Vou aceitar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Para reinar, mas para tanto eu
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, todos cantando o coro, só o coro. Breve no céu, os santos remidos, aleluia, receberão o reino e o poder. Breve os fiéis do mundo escolhidos vão como o sol resplandecer. Aleluia. Ikala suryala mandala sala yada zaraba yala sala yala. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Irmão, não sei porquê, irmãos. Deus sabe porque faz as coisas no nosso meio. O Senhor quer mostrar que o seu amor é maior do que a morte. E a própria palavra de Deus diz que o amor é maior do que a morte. É o nosso irmão aqui da Vila Guarani, perto da Vila Brasilândia, em São Paulo. Deus sabe, irmão, Deus sabe. É o Senhor que guia o santo culto. E o servo de Deus estava passando uma prova muito grande. E na sua casa só tinha arroz e chuchu. Ele trabalhava numa metalúrgica e a esposa fazia para ele a marmitinha de arroz com chuchu em cima. Chuchu não tem gosto de nada, irmão. E eles punham arroz e um punhadinho de chuchu e ele ia comer. Nesse primeiro dia que ele chegou no serviço, foram sentar para comer, um amigo abriu a marmita com carne, com legumes, com alguma coisa, e viu a marmita dele e falou, troca de marmita comigo. Ele olhou para a marmita dele, olhou para a marmita do amigo, mas por quê? Ele falou, rapaz, eu gosto tanto de chuchu. Ah, então eu troco. O irmão comeu, ficou contente, falou, glória a Deus, que maravilha. Quando foi no outro dia, a esposa fez a marmitinha, falou, meu bem, só tem chuchu. Ele falou, Senhor, ontem eu escapei, mas acho que hoje eu não escapo. Chegou na hora de comer, o amigo falou, não tem perigo, eu vou trocar de novo. Eu quero de novo. Ele falou, glória a Deus, então tá bom. Foi a semana inteira, irmãos. Na sexta-feira, o amigo dele falou, você deixa eu te dar uma carona até sua casa? Ele falou, deixa. Eu falei, então tá bom. Subiram no carro e foram. Quando foi chegando perto da casa do irmão, Deus vai fazer alguma coisa hoje aqui na vida de alguém, irmão. Você vai chegar na tua casa, tem uma boa notícia te esperando lá. E daí a mulher, a obra já aconteceu agora na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Quando foi chegando perto da casa dele, ele morava num barraquinho que pingava fora e chovia dentro. E ele falou, tá bom aqui. Com vergonha dele chegar, ele falou, não, deixa na porta da casa. Ele falou, aqui, tá bom aqui, minha rua é rua de buraco. Ele falou, não tem perigo, vou levar você na porta da sua casa. O irmão todo envergonhado parou de frente àquela casinha tão simples e agradeceu a carona. Ele falou, rapaz, só que na verdade eu vim de propósito aqui. Você se importa se eu te der alguma coisa que eu trouxe para vocês? Ele falou, não me importo. Irmão, ele abriu o porta-mala do carro, tinha compra que nunca mais acabava. Acho que ele deve estar comendo até hoje essa compra. De tanta coisa. E foi descarregando e foi levando para dentro da casa do irmão. A esposa do irmão parada assim. Esse rapaz, na verdade, que estava levando o chuchu, ainda não era irmão, não era nem crente. E aí o outro sim, era nosso irmão. E a esposa parada assim. E aquele monte de coisa, e ele feliz, e o amigo feliz, e o irmão que deu a compra junto com ele, e o rapaz disse, olha meu bem, esse meu amigo aqui é doido por causa de chuchu. Comeu chuchu que você fez, ele comeu a semana inteirinhazinha, mas nunca vi gostar de chuchu desse jeito. E ela ficou assim, ó. Sem falar, assustada. Aí ela falou, o senhor é crente?
Ele falou, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Aí ela caiu num pranto de choro, irmão. Agachou no chão, pôs a cabeça no meio das pernas e chorava, o esposo envergonhado, você sabia o que aconteceu? E o que aconteceu, meu bem? Ela falou, olha, você sabe da situação que nós estamos passando aqui em casa? E os nossos filhos eu mandei para casa da sua mãe, para eles não passar fome junto de nós. Então, todo dia eu fazia a sua marmita, e na nossa comida eu punha formicida pica-pau. Para mim e para você. Você comia no serviço, e eu comia o veneno aqui em casa. Porque aí nós morria e acabava esse nosso sofrimento. Eu estou vendo que eu não morro, estou vendo que você também não morre, e agora chegou toda essa comida, esse Deus desse homem é um Deus verdadeiro mesmo. Ela comeu e não morreu, ele não precisou comer, o irmão comeu, mas também não morreu. Irmão, pode fazer o que for para você, a bênção que está na tua vida, demônio nenhum vai derrubar, irmão. Espírito estranho nenhum vai tirar a bênção de Deus de sobre a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Então creiamos, irmão, que enquanto o adversário está caçando milho, nós estamos comendo broa, faz muito tempo já, e dando muita glória a Deus. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Já falei que amanhã tem culto às 2 horas, né? Já falei, né? Que amanhã tem culto às 2 horas. Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Juízes, no capítulo 6, no verso 11 a seguir. Todos de pé, por favor, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, verso 11. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Não sei por que Deus mandou parar, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. A minha esposa tem uma fala, ela disse que, e depois que ela falou isso, eu comecei a prestar atenção, é verdade. Você pode ver que quando uma pessoa está nervosa, ela está aborrecida, está angustiada com alguma coisa, se você chegar nela e falar, fique em paz, é a mesma coisa que pôr a gasolina no fogo. A pessoa fica mais brava ainda. Fique em paz, de onde eu sei que está passando. Já aconteceu com os irmãos? Quando você está nervoso, a pessoa fala, fica tranquilo, aí que você fica mais nervoso. Não acontece ou não acontece, irmão Marquinhos? Você que nunca fica nervoso, não é? A pessoa fica nervosa. Os irmãos veem que Gideão estava tão angustiado que apareceu um anjo para ele e ele não notou. Porque veja, irmão, se fosse qualquer um de nós, imagina você estar na sua casa fazendo alguma coisa e aparece um anjo. Ou a gente sai correndo e gritando, ou a gente não sei o que fazer, não sei como seria. Não é? Senhor, eu não vou nem poder ficar vivo, eu vi um anjo, como é que eu vou ficar vivo agora? Às vezes, irmão, a libertação está ali assim, bem na nossa frente, mas pelas nossas aflições, pela nossa, às vezes, incredulidade, pelo nosso nervoso, a gente não vê, não consegue enxergar o caminho. Mas a primeira coisa que Deus me manda pregar por essa palavra é que haja paz na tua vida. Paz. Primeiro de tudo, haja santa paz de Deus no teu coração. Estando em paz,
você compreende a palavra. Estando em paz, você suplanta qualquer dificuldade. Estando em paz, você enfrenta qualquer guerra, por maior que seja. Estando em paz, você chega onde tem que chegar, porque a paz é uma luz, é um caminho aberto, e é na paz que você vai vencer todas as tuas guerras. Queridos irmãos, mas eles tinham uma grande luta para passar. O povo não tinha dignidade de colher aquilo que plantava, não podia. Tanto que eles iam malhar o trigo no lagar, porque os midianitas vinham, roubava tudo. Roubava tudo. Tem momento que a gente foge, tem momento que a gente se esconde. E, irmão, a gente faz o que pode para fugir da nossa prova. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Esses espíritos não morrem, sabe, irmão? Eles só mudam de endereço. Você pegar a tua prova, subir no avião e foi lá para Natal, no Rio Grande do Norte, ele vai no bagageiro do avião junto com você. Mas quando Deus te libertar também, ele nunca mais acha o rumo da tua casa. A palavra não diz para nós fugirmos da nossa prova. A palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Enfrenta ele com a força que Deus te dá. E com a força de Deus em você, ele já caiu no nome do Senhor Jesus. Queridos, apareceu esse anjo para falar com ele. Ele falou, mas como vai ser? Eu sou mais pequenininho. Depois, lá na frente, que quando eles venceram, quiseram colocá-lo para juiz, e tantas outras coisas. Depois, seu filho Jotão fez a parábola, que o seu outro filho queria ser rei. Mas há coisas que são predestinadas para a nossa vida. E às vezes a gente tenta fugir de uma coisa que já está predestinada a nós. Hoje nós vimos um exemplo claro desse aqui. Nosso querido irmão Daniel, pastor Daniel. Nós nunca nos vimos, não nos conhecíamos. Ele veio congregar, mas ele é pastor. Aí aqui o Senhor já faz um rebuliço e falou, já que é pastor, tem que pregar. Já foi colocado para isso. Irmão, irmã, o que Deus preparou para você, não fuja. Aceita e vai até o fim. O Senhor será contigo. Como o Senhor falou a Josué, Gedeão, Josué, Davi pelo menos era mais corajoso. Gedeão e Josué nem tanto. Josué era a sombra de Moisés. Então ele estava ali escorado, ele estava amparado por ele. De repente Moisés morre, aqui ninguém avisa que vai morrer, fala, vou ali morrer, já volto. A pessoa morre, do nada. E ele falou, e agora? E quem se prepara para a morte, irmão? Se eu começar a me preparar, porque aquele irmão vai morrer, eu vou ficar no lugar dele. Como pode? E de repente ele se viu com aquela grande missão. Aconteceu a mesma coisa com Gideão. Davi foi atrás da missão. Ele era mais corajoso. E o Senhor também o escolheu. Aquele que tem menos coragem, aquele que tem mais coragem. Não faz diferença para Deus. Se tiver coragem, Deus capacita. Se não tiver coragem, Deus capacita da mesma forma. Mas o que Deus quer falar essa noite para nós é de escolha, irmão. E o Senhor manda dizer para todos nós essa noite por essa palavra, eu escolhi você para levar salvação na tua casa. Eu escolhi você para livrar a tua casa da escravidão do pecado. Eu escolhi você lá no teu trabalho. Eu escolhi você lá naquela rua que você mora. O apartamento que você mora, o lugar do endereço da tua casa, é tudo de propósito. Eu te coloquei lá, porque a luz só tem valor nas trevas. Então, se você conseguir, pode dar um glória a Deus essa noite aqui. Porque tem escolha de Deus na tua vida. Tem plano de Deus na tua vida. E o crente é tão abençoado que até no deserto ele dá fruto, irmão. Glória ao nome do Senhor. Às vezes o crente está passando na moenda, está igual maçarocando serralha, hortelã,
para fazer remédio, e ele assim, ainda assim, ele solta um sumo que é obra, que é milagre, que é libertação, que é glória. Onde você passa, o meu milagre te acompanha. Vimos a nossa irmã testemunhar, o milagre acontece todo dia, toda hora, cada momento é um milagre atrás do outro acontecendo na nossa vida. Só de você entrar aqui essa noite é motivo para você dar glória a Deus. E o Senhor te diz, o que está para vir na tua vida é grande, é maravilhoso. Eu estou te escolhendo para uma obra na terra. Se é pequeno, seu milheiro é menor, você está em menor quantidade, porém eu estou contigo. Se você crê, pode dar glória a Deus. Vai cair revestimento da palavra agora, irmão. Aleluia. É o Senhor quem nos capacita, irmão. É o Senhor que dá as ferramentas necessárias. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que abre os caminhos. É o Senhor que limpa os caminhos. Você está com dificuldade. Senhor, o caminho é dificultoso. Tem muitos obstáculos pela frente. Mas eu estou contigo. Senhor, mas não posso andar, eu te carrego. Senhor, eu não posso falar, vou fazer contigo o que fiz com Davi na ânsia da morte. E disse, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Se você não puder falar, eu vou falar na tua boca. Eu vou fazer a obra que tiver que ser feita na tua vida. Irmão, não tem outra, não posso dizer de novo, a não ser o exemplo da irmã Nice que está aqui, que é uma advogada. Isso marcou minha vida para sempre. Uma causa perdida, transitada em julgado. Ela vai e escreve o exemplo de José. Ela escreve numa peça, irmão, de contestação, gente. Gente do céu. O juiz ainda para ler, porque eles não lêem, irmão. Eles passam o olho e vai meio que por osmose, meio que, mais ou menos, o caso é mais ou menos igual, eles só vão por atacado, julgando. Transitado em julgado. Um crime sério. E ele vai e lê lá, ela escreve, usou o exemplo da história de José, podia usar um artigo do Código Penal, ou do Código não sei de onde, vai na palavra, que é maior do que do vadimeco, maior do que código de não sei das quantas. A palavra de Deus é santa, ela é verdade, ela é vida. O juiz vai para ler o argumento que ela usa, usando José na palavra, e reverte a ação e dá causa ganha para eles, irmão. Glória ao nome do Senhor. Será que isso aqui presta, irmão? Será que isso aqui tem poder? Será que isso aqui tem vida? Hoje essa palavra entra na tua vida como um trator de esteira. O que tiver na tua frente vai cair no nome do Senhor Jesus. Seja a dificuldade que for, seja a doença que for, seja o vício que for, o diabo falou que é morte. Deus manda pregar vida. Deus manda pregar vitória. Deus manda pregar libertação. Quem é o teu Deus, irmã? É um deusinho distante? É um deusinho de chaveiro? Teu Deus é um deusinho qualquer. O teu Deus é Deus sobre todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Nabucodonosor, na sua loucura, se intitulou Rei de Reis. Um rei sobre outros reis, alguns que estavam à sua volta, mas o Senhor que lidou com ele é Rei dos reis, de todo, não é do que está perto, é Rei dos reis, supremo, santo, maravilhoso, juiz do juiz, advogado dos advogados, médico dos médicos. O que você precisa? Abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o que precisar fazer já está feito, diz o Senhor. De 32 mil homens que ele conseguiu juntar, sobrou 300. Menos de 1%. Sobrou 300 só. Os outros esquisitos lá, os midianitas que mexiam, parecia gafanhoto. De tanta gente que não tinha fim. Meu irmão, o homem é lavrador da terra. Como é que vai brigar com aquela turma daquele tanto? Com 300 homens? Parece muito, mas... não é nada, irmão. Milhares e milhares de milhões lá. E venceram, irmão, tocando buzina, fazendo barulho, assombrando o adversário. Por que a igreja não pode estar calada? Não sou a favor de igreja bagunceira, que a turma faz bagunça no culto, isso não presta. Mas aqui não é lugar de ficar quieto não, irmão, que é lugar de dar glória a Deus.
Da hora que entra até a hora que vai embora. É um glória engatado no outro glória. E aí o Senhor toma na linguagem ali, toma outro no mistério ali, toma outro ali não sei na onde, e a palavra vai vindo, e o Senhor vai cumprindo, e o Senhor vai mandando a sua palavra, o Senhor vai fazendo a sua obra. Um vem conta o testemunho, não sabe por quê. A mãe da irmã Lueli contou um testemunho para nós aqui uma vez, que ela tinha ganho uma rosinha do Dia das Mães. Uma rosa, uma flor. E na casa dela tinha uma flor no vasinho que estava murcha. Ela ganhou com tanto carinho aquela flor, que ela veio e pôs do lado da outra que estava murcha. Quando foi no outro dia que estava murcha, ficou nova de novo, irmão. Glória ao nome do... Contou aqui para todos nós do culto. Irmão, é o seguinte, vocês estão preparados para viver o novo de Deus? Mas de verdade mesmo, ver milagre, ver o diabo sair cantando, arrancando poeira do teu caminho. Uma vez nós fizemos um culto no carnaval aqui numa terça-feira à tarde, a turma ia caindo, rolando no chão, possesso de demônio, e o Senhor foi libertando, foi curando, foi... Vocês devem se lembrar, quem os mais velhos estavam nesse culto, não sei se a Tamara estava, a turma estava, o Senhor fez obra, libertou, porque o Senhor é nosso Deus. Um dia eu estou atendendo um batismo em Belo Horizonte, quando eu dou fé, o rapaz pulou no meu pescoço no púlpito. Busca de dom no carnaval. Estou atendendo o batismo, ele pulou no meu pescoço. Irmão, vive o Senhor, que eu achei que alguém tinha dado uma paulada nele, alguém tinha dado alguma coisa nele. Ele pulou, quando chegou bem aqui perto, como é que eu tivesse uma vidraça. Do jeito que ele pulou, ele bateu, caiu lá longe. Glória ao nome do Senhor. Por causa dos meus lindos olhos azuis, por causa desse nome santo e poderoso, receba o sangue de Jesus sobre a tua cabeça. A proteção, o escudo da fé, o capacete da justiça. Glória ao nome do Senhor. A preparação do evangelho nos teus calçados. Aonde você passar, a minha obra vai te confirmar. Receba fogo do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Receba a unção da palavra agora. Até aqui o adversário te perseguiu, mas agora Deus te solta. Dá glória a Deus. Yalima, Salai, Cantalamaia. Recebe, irmão, força da palavra. Recebe, irmão, força da palavra. O Senhor vai te dar uma unção nova. O Senhor vai te dar um poder novo. O Senhor vai te dar palavras novas na tua boca. É tempo de renovação, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Gideão estava lá escondido da prova, irmão. Mas não estava escondido de Deus. O Senhor também vai fazer você sair do esconderijo. Vai sair da caverna. E vai te colocar no fronte de batalha, que é o teu lugar. Eu te chamei e foi para guerrear. Glória, glória ao nome do Senhor. Quantos dons escondidos poderão haver aqui entre nós essa noite, irmão? Quantos dons maravilhosos. Porque só o ancião atende? Porque só os diáconos atendem? Porque só o pastor atende? Não, irmão. O Senhor usa de quem Ele quer. Porque a obra é do Senhor. E Deus te diz, eu vou te dar valentia essa noite pela minha palavra. Você pode subir na altura do céu a minha casa. Pode descer na profundeza do inferno. Meus olhos te alcançam. Onde você estiver, você vai ser um vaso na minha presença. Se você pegar um vaso e jogar no lixo, ele é um vaso. Colocar no esterco, ele é um vaso. Colocar numa estante, ele é um vaso. Colocar no altar, ele é um vaso. Aonde você está não define quem você é. Você é vaso. Cadê os vasos? Se tem vaso aqui, dá glória a Deus. O azeite está aqui, não é meu, é da palavra. Tem vaso, irmã, dá glória a Deus. Vai destampando ele aí agora, eu vou derramar azeite da minha palavra. Vai destampando, irmão, vai destampando. Eu vou colocar azeite e agora vai encher, vai transbordar. Alamanassa, alamanaca, talamanaia. Dá glória ao teu Deus. Receba unção, receba a palavra, receba a virtude, receba a libertação. É noite de virada, irmão. Calaia, Uriada, Salima, Alasha, Laba, Salaiada, La, Salá, Alaia, Lamaia. É noite de virada, irmão. Não pense que eu revoguei o meu decreto na tua vida. Você pode virar na lama igual porco, eu te lavo de novo. Mas meu decreto está de pé na tua vida. Eu te limpo, eu te justifico. Eu troco a tua mitra, eu te justifico contra o teu acusador. Mas a minha promessa é de vida eterna. Com Deus não tem e se. Com Deus falou, está falado. E a minha promessa é de vida eterna. Tem um crentezinho, umzinho assim, só para fazer raiva pro diabo. Tem um crente aqui para aceitar essa palavra, irmão?
Tem aí, irmãozão? Você está passeando aqui. Aqui não é shopping, não, irmão. Aqui é lugar de dar glória a Deus. Aqui é lugar de pisar na cabeça da serpente. Porque quando você sair lá fora, tem uma multidão de capeta querendo engolir o ser vivo. Mas eu vou te armar hoje com arma que ele não conhece. Receba valentia no nome do Senhor dos Exércitos. Quando vier a bebida, quando vier a droga, quando vier a sexualidade, quando vier a pornografia, quando vier a traição, você vai estar revestido das coisas de Deus. Vai olhar, vai dar risada e vai falar: para trás de mim, Satanás. Meu Deus! Aquele que bebe, aquele que se prostitui, aquele que trai, aquele que faz mal, ele faz buscando ser completo de alguma coisa que está faltando em si. O viciado continua viciado para suprir uma necessidade que não tem fim. O Senhor te diz: hoje eu vou suprir todas as tuas carências pela minha palavra. Fala aí, ó. Quando o vício vier, você vai olhar e falar: eu não preciso mais de você. O Senhor já me preencheu pela palavra. O meu Deus já me preencheu de tudo que eu precisava. Irmão, se você escrever, vai cair dom aqui essa noite. Então, amados irmãos, ô Gideão, vai em paz para tua casa. Eu vou livrar o meu povo das mãos do midianita pela tua mão. Pela tua casa, pela tua oração, por causa de um justo, é abençoado um quarteirão, Salima, é abençoado um bairro, é abençoado uma nação inteira. E o Senhor te diz: por causa da tua oração, a minha bênção está naquele lugar. Vocês estão crendo na palavra mesmo, irmão? Se eu estivesse vendo o que eu estou vendo aqui, irmão, glória ao nome do Senhor. Então vai em paz para a tua casa essa noite, irmão. E leva essa santa palavra no teu coração. E põe uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas: tem marca de Deus na tua vida. Sabe gado no pasto que eles marcam com ferro quente? Quando ele passa de uma fazenda para outra, fala: essa aqui é do João, essa aqui é do Pedro, aquele lá é do José. A marca que ele tem. Você tem a marca de Jesus Cristo. Meu Deus, irmão, não vai prestar. Hoje Deus está marcando alguém com fogo do Espírito Santo. Eu estou marcando você com fogo do meu Espírito Santo. Eu estou marcando você agora com a glória da minha palavra. Eu estou passando agora uma tenaz viva. Se você crê, dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus, igreja. Segura agora na comunhão, puxa o céu aqui para baixo, que vai derramar dom, vai derramar glória. Eu estou marcando a tua alma, eu estou marcando a tua vida, eu estou marcando a tua casa, eu estou marcando o teu carro, eu estou marcando a tua mesa de trabalho, eu estou marcando os teus filhos, eu estou marcando a tua parentela, eu estou marcando a tua igreja. Eu estou mostrando para o diabo quem é Deus da tua vida. Agora quando ele vê você, ele vai falar: não dá, é propriedade de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vai em paz para a tua casa. Sinta essa marca pulsando em você. E o Senhor te diz: você sempre se lembrará quem sou eu na tua vida, porque eu nunca me esqueci de quem é você na minha vida. Tu és a menina dos meus olhos, e sobre ti tem uma escolha, sobre ti tem um chamado, sobre ti tem um decreto. Uma vez estava atendendo um culto em Americana. Lá em Americana, André, você chegou a congregar lá? Só abaixo tinha 21 bombardão. Estou atendendo o culto e estou vendo uma clave de Fá, uma mensagem, uma notinha da clave de Fá, sei lá, da clave, voando na igreja. Eu falei: eu não estou bêbado, não sou louco? Cheio de ancião velho, e eu atendendo o culto. E essa clave de Fá voou pela igreja inteira. Na hora da palavra, voou, foi lá no cantão, caiu em cima da cabeça de um irmão, que por sinal é igualzinho você, irmão Isaías, igualzinho. Barbudinho assim, feinho, que não, irmão? Ela estava lá no fundão. Eu olhei bem assim, balanguei a cabeça, tornei a olhar e ela quicava na cabeça dele assim, clave de Fá. Eu falei: o que é isso, Senhor? Aí o Senhor falou para mim: é um espião. Um espião? Como espião? Ele deixou a barba crescer, veio de calça e camiseta, e disse que queria saber se tem Deus aqui nesse lugar. Ele é músico, toca bombardão em si.
E o bombardão toca clave de Fá. E ele faz muito tempo que não toca. Prega para ele, meu servo. E eu olhei um ancião velho, 39 anos de ancião, perdi a coragem. Falei, eu vou pregar para ele, o irmão vai sentar eu depois. Falei, mas que sente, mas pelo menos nós ganhamos um músico. Perde um ancião, mas ganha um músico. É negoção. E Deus deu de falar o que eu estou dizendo para os irmãos. Irmãos, ele veio no corredor da igreja e caiu de boca no chão. E está tocando até hoje, dando glória a Deus. Você vai se esconder de quem, irmão? Você acha que você vai se esconder de Deus? Você vai se esconder do Senhor? Você vai se esconder da promessa de Deus na tua vida? O Senhor te diz, jamais. Onde você estiver, você vai ser respeitado por causa do meu dom que está em você. Para encerrar a palavra, eu fui na Faria Lima, acho que na Faria Lima com a minha esposa uma vez, no Bradesco. Ela foi fazer uma negociação e estava lá batendo perna, fui junto com ela. Entrando numa sala muito bonita, uma moça veio muito bem vestida nos cumprimentar. E ela fala daqui, fala de lá, a moça fala com o outro, liga para não sei qual outro, e não sei o que lá. E de repente o negócio saiu bom, irmão, mas bom de um tanto, que minha irmã falou, meu Deus, mas o que essa mulher, a mulher saiu para pegar uns papéis, o que essa mulher está fazendo? Daqui a pouco, em vez de eu pagar ela que vai pagar eu. Eu falei, eu não sei, eu nem conta, não tem, não sei. Dali a pouco veio a moça, muito obrigado, e tá até logo, e não sei o que lá, não contei isso para você, Bruno. Minha irmã apertou a mão dela, agradeceu, eu falei, boa tarde, muito obrigado. Eu falei para a moça, parece a irmã. Esqueci o nome da irmã. Eu falei, meu Deus do céu, muito obrigado. Ela falou, muito obrigado, não, paz de Deus, irmão. Aí eu falei, amém, e minha irmã olhando assim, amém. Poxa, que bom, irmã, Deus que abençoe, que bom, irmã Denise, parecida com a irmã Denise. Ela falou, irmão, quando vocês estavam na sala de espera, e eu fui designada para atender tua irmã, o Senhor falou para mim, faz tudo o que você puder para ela, porque ele é meu servo, é teu irmão, glória ao nome do Senhor, e fica o testemunho, irmão, onde você passa, o cheiro de Jesus Cristo aparecerá na tua vida, no mercado, na fila do banco, no trabalho, no posto de gasolina, onde você estiver, vai aparecer a marca de Jesus Cristo. Eu estava no posto, contei para vocês aqui, estava no posto, o Carrefour abastecendo meu carro, o menino bateu no vidro. Ô moço, você não quer comprar o livro? Eu falei, eu não sei ler. Ele falou, mas pelo menos ver figura. Moço muito bem humorado. Eu falei, então ver figura eu quero. Estava de boné, de óculos escuros, de camiseta. Aí eram uns livrinhos de igreja. Eles, do menino que trabalha para missões da igreja. Eu falei, muito, custava R$20. Comprei. Ele falou, posso fazer uma oração para o senhor? Eu falei, pode, obrigado. Tirei o boné, baixei a cabeça, ele fez uma oração rápida. Eu falei, obrigado, muito obrigado. Nem falei, Deus abençoe. Ele falou, agora o senhor pode sair do carro e fazer uma oração para mim? Eu falei, eu? Mas por que eu? Ele falou, porque você é pastor, Deus já falou comigo, eu quero ser abençoado também, glória a Deus. Aí saí do carro, irmão, contei para vocês aqui, comecei a orar por ele, lá no posto do Carrefour, quando eu abro o olho de lado assim, olhei o povo, tudo dos carros com as mãos para fora assim, orando junto, glória a Deus. Irmão, onde você passar, minha palavra vai cantar na tua boca. Não dá vontade de encerrar a palavra, irmão, mas vai em paz para tua casa com essa certeza, na fila do banco, na rodovia, no pedágio, onde você estiver, o meu dom vai cantar na tua boca, porque eu sou Deus na tua vida, eu sou teu pastor, eu sou teu amigo, e serei contigo para sempre. Vai em paz para tua casa, entra no banco no nome do Senhor Jesus, entra no barraco no nome do Senhor Jesus, entra na casa do presidente no nome do Senhor Jesus. Agora, tempo atrás, nós vamos fazer visita nas favelas em Itapevi. Esses dias atrás estava orando na casa da mulher do presidente do SBT. É a mesma coisa, é no nome do Senhor Jesus. E nesse nome, rico, pobre, homem, mulher, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, menino, qualquer um, vai ter que se prostrar. Vai no nome do Senhor Jesus. Nesse nome, a vitória já é tua. Deus seja louvado. Vamos ajoelhados agradecer a Deus, irmãos. Espera aí, não vamos mais. Irmão Daniel, ordem do irmão Francisco, você vinha orar aqui para nós. E ele é nervoso, irmão. Se eu fosse você, eu vinha. Ele é bravo, irmão, mas ele é bravo de um tanto que você não sabe. Olha a cara de bravo que ele tem. Amém. Irmão Francisco falou, Deus falou no meu coração. E quem que não vai obedecer a voz de Deus? Vem. Não se importa de jogar. Vamos ajoelhados agradecer a Deus. Amém. Glória
Aleluia, Jesus. Senhor é amado, Aleluia. soberano, grandioso, exaltado, Senhor. Aleluia. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Imade, Suriate, Mequendele, Suriala. De Mauita, Le Suriama, Shelema cantar. Aleluia. 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 Senhor, nós te louvamos pela tua presença. Louco, Senhor, é aquele que não consegue te sentir nessa noite. Aleluia. Louco é aquele, Senhor, que não consegue perceber a tua presença aqui. E o Senhor não é um Deus que está do lado de fora. É verdade, Senhor. Mas é um Deus que é uma sombra à nossa direita. Amém, Jesus. Um Deus que quando fala está curando, é porque a cura já aconteceu. Amém, Jesus. Um Deus que fala que quando está libertando, é porque a libertação já chegou. Oh Deus, te louvamos pela tua presença aqui nessa noite. Te louvamos, Senhor, porque a tua voz, Pai, é como voz de muitas águas. Amém, Jesus. Que abre, Senhor, as barreiras, que derruba as pedras do nosso coração, que adentra, Senhor, as partes mais profundas da nossa alma. Sim, Senhor. Senhor, o que temos que fazer se não glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, encher os nossos lábios, ó Deus, de adoração. Sim, Jesus. Sabendo, ó Deus, que coisas grandes o Senhor ainda está fazendo aqui nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Sim, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque em cada vida aqui o Senhor está trazendo sinais de vitória, Senhor, nessa Amém, semana. Jesus. Obrigado, Pai, pelas respostas de oração. Obrigado pelo toque, Senhor, de amor, de carinho, Pai. Sim, Que o Jesus. Senhor tem nos dado nessa noite. Pai, como é difícil, Senhor, orar estando no teu colo, estando, Senhor, no teu abraço. A verdade é que não dá vontade, Senhor, sair daqui. Aleluia. Mas se temos que sair, Pai, leva-nos na tua presença. Sim, Senhor. Dirige-nos na tua presença. Sim, Senhor. Que até os nossos sonhos nessa noite sejam conduzidos pelo Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, no descansar dessa madrugada. Sim, meu Deus. Nos dirigindo, Senhor, em segurança, Pai. Sim, Jesus. Porque queremos abrir os nossos lábios e agradecer ao Senhor por essa doce presença, Senhor, Aleluia. nesta hora. Aleluia. Oh Deus, glórias te damos, Senhor, glórias te damos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pelo teu amor aqui entre nós. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas serpentes que saíram do nosso meio aqui nessa Amém. noite. Amém, Jesus. Muitas que estavam enroladas nos pés de irmãs, trazendo dor, trazendo perna inchada, Senhor. E elas saíram, Pai, teu nome seja louvado. Oh Deus, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. E te engrandecemos em tudo. E declaramos como tua igreja, que o teu nome, Senhor, seja para sempre louvado. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Se o nosso Deus é maior do que a placa, pode dar glória a Deus, irmão. Nosso Deus é maior do que o templo, é maior do que o CNPJ, é maior do que a convenção humana. O nosso Deus é um Deus universal, é um Deus que transcende barreira e cultura. Dá glória ao teu Deus. O Senhor passa aqui no Alphaville, passa lá na Água Branca, passa lá em Itapevi. O teu Deus é Deus, irmão.
Glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Deus que abençoe, meu pastor. Obrigado. Glória ao nome do Senhor. Atrasou um pouquinho o culto, ainda bem que o Moine não está, senão ele tem um infarto do miocárdio, hein? Hoje nós vamos atrasar um pouquinho. Diante dos irmãos nos bancos, no banco à frente do que você está sentado, estão os envelopes das ofertas, dos dízimos e das coletas. Cada um oferte a Deus segundo a sua prosperidade e aquilo que o Senhor te tem colocado no coração. Nós temos alguns compromissos a saldar agora nessa segunda quinzena de janeiro, que são altos, bem como os bancos da congregação de Votorantim. Só esses bancos são R$3.000 que o Alphaville vai ajudar. E outras necessidades mais. Então, por favor, irmãos, esforcem-se nas coletas, faça conforme aquilo que Deus te puser no coração. Lá com o irmão Marquinho e com a irmã Kátia estão as máquinas de cartão. Alguém precisa passar cartão de débito ou crédito? Se precisar, procura os irmãos lá na portaria. Não, tudo certo? Quem tem que passar, acho que já passou, né? Muitos falam, irmão, não pode fazer sem ser na live as ofertas? Não, porque nós estaríamos sendo falsos com a Irmandade. Essa é a nossa igreja, ela é desse jeito. É assim que nós fazemos, é assim que nós cremos. Nós não ocultamos nada. Quem vem congregar sabendo que nós somos desse jeitinho assim. E assim o Senhor nos tem abençoado. Tá bem? Todos prontos? Vamos agradecer as ofertas? Segura o teu envelopinho. Não se incomode se hoje você não pode ofertar. Não tem problema. Ninguém sabe da tua vida. O Senhor te abençoará do mesmo jeito, porque Ele é Deus acima de tudo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelas ofertas que o teu povo, Senhor, tem dado para a tua casa, para que haja mantimento nela. Abençoa, prospera, faz o caminho do teu povo próspero. Senhor, ilumina com a luz da tua palavra, e onde o teu povo puser as mãos, coloca a tua mão também, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo, se vocês puderem entregar a eles o envelopinho. Fala um hino, irmã Dani. 271. 271. A irmã Dani falou, está falado. 271. Encerrando o santo culto, permaneçam nos lugares, que nós ainda vamos orar pelos nomes da live. Você que está anotando, Nath? Quantos deu já? Deu 50 nomes, então, tá bom? 271. Tá nervoso por quê, Marquinhos? Força! Glória só a ti pertence.
Os irmãos que estão nos acompanhando pela live, que desejarem ofertar na obra de Deus, na descrição do vídeo tem os dados bancários da igreja e também a chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Vocês veem como são as coisas, né? Estou aqui cantando com uma alegria, o irmão Samuel Trevisan de casa mandando nos comentários aqui, falando, mas você canta feio demais. Oi, irmão. Ora por mim, irmão. Ah, tenha dó. Uma saudação, um beijo para ele, para o irmão João Marco. Essa turma está demorando demais para pôr eles para atender lá. Eles que voltem logo para casa, que nós temos muito trabalho aqui, tem muitas almas para salvar, no nome do Senhor Jesus. Que mais que nós vamos fazer? Oração do Pai Nosso, né? Para a turma da live. Será que vocês sabem a oração do Pai Nosso? Só quem sabe a oração do Pai Nosso, dá um glória a Deus aí. Nossa, Deus. Pai Nosso que estás no céu, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aleluia. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e o conselho da palavra estejam guardados nos nossos corações. Amém. Vamos